até, entre os diretores dos departamentos liderados pelo Sr. Cipriano Cizeno Mutota e o Departamento de Inteligência Económica liderado pelo Sr. António Carlos do Rosário? Hierarquias? Sim, se algum era superior ao outro, como é que isto funcionava? Hierarquias existem, sim. Entre os dois? Não a nível de diretores nacionais. Quando é diretor nacional, não há hierarquia. Como é que nós chamamos? São presidências apenas. São presidências e não hierarquias. Quando se tratar de diretores nacionais, ou depois acima deles há outros diretores. Qual era a precedência que existia entre Cipriano Cizeno Mutota e António Carlos do Rosário? Bom, o diretor António Carlos Rosário era um departamento. O Antônio Carlos Rosário era uma direção nacional, era um diretor nacional. Mas, entretanto, para todos os efeitos, o diretor Mutota, por causa da última função que desempenhava na instituição, que era diretor adjunto de uma das divisões, mantinha. Portanto, ele era equiparado a diretor adjunto diretor adjunto de divisão. Não vou entrar em pormenores qual é a divisão, mas era diretor adjunto de divisão. E o Antônio Carlos Rosário era uma direção nacional. Em termos hierárquicos, apesar dele estar a dirigir um departamento, ele hierarquicamente estava acima do diretor nacional. Não sei se... Só para explicitar, portanto, em termos hierarquicamente, digamos assim, internos do CIS, sim, o Sr. Cipriano Cizeno Mutota estava acima do Corduído do diretor nacional. Apesar de estar mas o departamento dele, portanto, não era a direção nacional. Ele sozinho, portanto, ele, o Mutota, que era equiparado, portanto, aliás, não era equiparado, equiparado a diretor adjunto de divisão. Dentro dessa estrutura de hierarquia, é um bocado confusa para nós, se calhar só para mim, não sei, mas havia a possibilidade do Corbuí, do António Carlos do Rosário, dar ordens funcionais, digamos assim, ao Sr. Cipriano Cizeno Mutota? Bom, não estamos a falar de ordens, porque ali nós não trabalhamos assim. Somos uma estrutura muito flexível, nós entendemos a missão. De facto, o trabalho que estava a realizar o diretor Carlos Antônio do Rosário. O diretor Antônio Carlos Rosário estava numa direção autônoma, nacional. E só respondia ao diretor-geral. Se formos a ver por hierarquia, então, tudo o que o diretor-geral discutisse sobre a área de inteligência econômica era com o diretor Antônio Carlos Rosário. Nem que houvesse um diretor acima do Antônio Carlos Rosário, ele não prestava informações lá, tinha que ir diretamente ao diretor-geral, porque acima do diretor-geral só está o comandante-chefe, a quem ele responde. Então, as instruções do diretor-geral vão para o setor que o diretor-geral tenha incumbido a missão. Então, não se pode discutir porque um diretor de uma divisão pode ir dar ordens a um diretor ou a um chefe de departamento. Mesmo para um chefe de departamento, um diretor de uma divisão não pode ir dar diretamente, porque ele tem uma área de trabalho que é uma divisão da qual ele dirige. E por questões de compartimentação, que somos muito rigorosos nisso, não pode um diretor de uma divisão dar missão a um diretor nacional ou um chefe de departamento autônomo,
não pode fazer isso. Não sei se ajudei a perceber, ilustre advogado. Sim, eu percebi perfeitamente. Sim, é assim como funcionamos. No caso concreto, talvez para explicar melhor, o réu Rosário Mutota, estando ele como chefe de departamento dos gabinetes de estudos, e o Rosário estando na direção de inteligência econômica, o Mutota não podia dar ordens ao Rosário, Antônio Carlos Rosário, porque o Antônio Carlos Rosário, apesar de hierarquicamente estar abaixo de um diretor de divisão, também não reportava a esse diretor de divisão. Ele reportava diretamente ao diretor. Portanto, não podiam todos dar ordens ao Rosário para executar uma tarefa. Mas, com mandato do diretor-geral, para ele efetuar coordenação com qualquer setor, ele podia ir a qualquer diretor de divisão e dizer, bom, venho a mando do diretor-geral para coordenar isto ou aquilo. Não sei se ficou mais claro agora. Ficou sim, senhor. Sim, mas obrigado. referiu que, dentro dessa hierarquia, o senhor Cipriano Cisino Tota não podia dar ordens ao senhor António Carlos do Rosário. Não. Mas não disse o contrário. E o senhor António Carlos Rosário podia dar ordens ao senhor Cipriano Cisino Tota? Como eu disse, se ele recebesse instrução de ir coordenar com um determinado setor, o Rosário irá, venho a mando do diretor-geral. Se o diretor-geral porventura não estabelecer o contato direto, o Rosário podia, com mandato do diretor-geral, coordenar com qualquer diretor. Agora, por procedimentos internos, o diretor hierarquicamente superior podia confirmar, junto do diretor-geral, se efetivamente aquele teria recebido, se não houvesse algo proscrito, mas podia ser verbal, se porventura havia esta missão. Alguns diretores faziam isso, outros não faziam, dependia do critério de cada um dos diretores. E no caso não sei se houve algum problema entre o réu Cipriano Mutota e o Antônio Carlos Rosário na articulação. Não me chegou nenhuma informação de que houvesse alguma desinteligência no seu relacionamento, relação de trabalho. Mas isso leva a uma pergunta. Existiu alguma vez algum problema numa relação interpessoal entre os dois? Não, que me chegou, não tenho conhecimento. Se existiu, ninguém me reportou. Então, perante estas descrições que fez destas funções, há aqui uma pergunta que sobressai. É qual dos dois departamentos, o Departamento de Estudos ou o Departamento de Inteligência Económica, teria maior aptidão em termos das suas funções e atribuições orgânicas para promover estes estudos que levassem à necessidade de se estabelecer esta solução semelhante àquela que foi adotada para a Proíndicos? Não sei se eu fui claro na minha explanação, mas entendi que o ilustre advogado tinha entendido. Quando eu expliquei que a inteligência econômica é criada a posterior por uma diretiva emanada pelo comandante-chefe, nós criamos. Houve primeiro estudos que foram elaborados e depois foi a criação da própria unidade de inteligência econômica. Inteligência econômica tinha que debruçar-se sobre aspectos que dizem respeito à inteligência econômica. Como eu disse anteriormente, há diferença entre defesa de economia e área de inteligência econômica. Não entrei em pormenor, mas também não vou entrar. Então, a área para o atual projeto que estamos a falar era a inteligência econômica, que devia realizar. E eu sempre disse,
o Rosário também assumiu o papel de coordenador. Porque quando foi decidido a nível do comando, o conjunto, de que o CIS deveria garantir a execução da decisão para a implementação do projeto, indiquei o Antônio Carlos Rosário, mas ele podia coordenar, quer ao nível da defesa, do interior ou fora das forças de defesa e segurança, com qualquer entidade. Ele que era o coordenador. Isto não significa que ele não pudesse interagir com outros setores do CIS ou fora do CIS. Neste caso, o Gabinete de Estudos. Por isso que eu disse, numa das minhas intervenções, eu disse, não sei se o Rosário, Antônio Carlos Rosário, teria discutido com o diretor Mutota ou teria envolvido o diretor Mutota no estudo, tanto na concessão deste projeto. Se tivesse envolvido, se envolveu, não há maldade nenhuma. Podia dar o seu contributo. Se o Mutota fez esse trabalho e envolveu a quem envolveu, mesmo cidadãos que não sejam membros das forças de defesa, no estudo, não tive conhecimento. É só isso que estou a dizer. Quem são essas pessoas fora da instituição? Mas o coordenador-chefe era o diretor da inteligência econômica. Da mesma maneira que se o Mutota estivesse, por exemplo, a dar contributo sobre a força, sobre os recursos humanos, digamos, a nossa força, recursos humanos do CIS, podia fazer estudos, como é que está a desenvolver a força, quais são os principais constrangimentos, etc, etc. Mas havia um diretor nacional dos recursos humanos. Então, tinha que abordar o diretor de recursos humanos, primeiro. Se o diretor-geral não o fizesse, haveria coordenação entre os dois diretores. Não sei se fica mais claro assim. Ficou um pouco mais claro, mas se calhar ia precisar mais uma pequena questão, com a permissão do meritíssimo juiz, que já estou a ver que está a pegar no microfone. Sim, não sei se posso. O tribunal queria perceber alguma coisa, mas pode perguntar depois. A pergunta então tem a ver com o seguinte: se a coordenação foi atribuída, deste projeto, foi atribuída ao coorguido António Carlos do Rosário, por ele ser diretor nacional para a área de inteligência económica, a pergunta é: terrorismo, migração ilegal, pirataria, são questões abrangidas pela inteligência económica dentro da estrutura organizacional do CIS? Bom, estou a pensar aqui sobre se tem que entrar nesse detalhe ou não, porque é uma questão interna do CIS. Eu não sou diretor-geral do CIS agora, tinha que pedir a permissão do diretor-geral do CIS para eu responder a essa questão. E prefiro não responder.